Esta exposição que podemos contemplar nesta vitrine tem como título Nas Folhas de Camões, uma bibliografia. Ou seja, é um modelo de textos, de elementos históricos relacionados com a vida e obra de Camões. E, de facto, ela nasce no contexto da celebração do 5º centenário do nascimento de Camões e também na celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. Foi-me sugerido, foi-me proposta esta atividade no sentido de dar a conhecer alguns elementos, no sentido de dar a conhecer algumas peças relativamente a esta temática. Esta é apenas uma pequenina parcela do meu património relativamente a Luís Vaz de Camões e também creio que não será ousado afirmar que a bibliografia de Camões é tão vasta quantas as letras que constituem a sua obra. Começarei então por analisar, por mostrar, por dar a conhecer algum deste vasto património. Encontramos aqui, desde logo, este livro, Os Lusíadas, de Luís de Camões, datado de 1972, publicado pelo Instituto de Alta Cultura de Lisboa, que é uma obra que teve a chancela da Fundação Calouste Gulbenkian e que é, se pudermos deitar atenção na visualização desta capa, é uma capa que mantém a estrutura de encadernação dos primitivos tempos e também toda a lombada é uma estrutura de gravação a ouro, conforme era costume, conforme era veiculado naquela época. Aqui temos, poderão alguns não compreender, mas temos aqui a explicação, a análise, a seleção de textos de Sá de Miranda. Porquê? Porque os antigos escritores conheciam muito bem o sentido de cópia, ou seja, o sentido de plágio. O sentido de plágio era o sentido de imitação. Não é por acaso que um dos melhores intelectuais da história, Agostinho de Hipona, dirá Nemo sine gratiis latinis coesibi literis optima madrogat. Ou seja, ninguém poderá considerar de a sua formação clássica sem os conhecimentos das línguas greco-latina. É nesse sentido que aparece-nos aqui Sá de Miranda, que foi um dos elementos nos quais se inspirou Luís de Camões para a sua obra. Portanto, temos aqui a análise da obra de Sá de Miranda através das suas poesias, tal como este livro que aqui está, que contém, é um compêndio de todos os clássicos nos quais se inspirou Luís Vaz de Camões. A encadernação poderemos ver que é a carneira e a gravação é toda ela a ouro autêntico. Portanto, encontramos aqui alguns livros da coleção dos textos clássicos literários. Temos então aqui o Gil Vicente, a História Trágico-Marítima, que quando estudarem Luís Vaz de Camões
estudarão alguns episódios relacionados com esta história. Temos aqui este livro valiosíssimo, esta peça valiosíssima, também toda ela numa estrutura de papel, e depois, se pudermos apreciar com cuidado, veremos as próprias páginas que ainda muito bem conservadas estão, atendendo à sua época. Aqui encontramos a vida e obra de Camões, bem como toda a estrutura dos Lusíadas, escrita em texto narrativo, manualmente, escrita manual. Aqui podemos apreciar o Vasco da Gama, que é representado como um peregrino, como um pastor, e o rei de Melinde, ou seja, duas figuras centrais da obra Os Lusíadas. As próprias letras, todas elas trabalhadas, teriam de ser muito bem analisadas e presenciadas, porque a própria pintura das letras já veicula até mesmo para as ervas, para a natureza da época expansionista. Temos aqui um prato da Companhia das Índias e que pertenceu à época expansionista. Há um pormenor aqui, eu achei por bem trazer esta medalha, porque esta medalha foi cunhada para celebrar os 500 anos da criação e da fundação das Misericórdias. E se pudermos deitar atenção, encontramos aqui a figura de Luís de Camões após o rei, ou seja, após a figura de Dona Leonor e Maria, temos aqui a figura de Camões. Este anel que aqui está é um anel em ouro com pedra original laminada e que pertenceu ao tesouro régio. Aqui nós temos, de facto, alguns livros que fazem parte da minha história pessoal. A didática dos Lusíadas, do tempo do Sr. Dr. António de Oliveira Salazar, e que era muito veiculado na época, embora este seja um exemplar raríssimo. Porque eram livros que manifestavam as preparações para as aulas relativas aos Lusíadas. A caneta que aqui está, esta caneta que podeis apreciar, foi a caneta com a qual Portugal deu entrada na Comunidade Económica Europeia, na celebérrima CEE. É uma caneta de tinta permanente e eu trouxe-a porquê? Por um único acontecimento. No dia em que Portugal aderiu à CEE, nesse mesmo dia fez a declamação da poesia camoniana e exaltou-se a figura de Camões, tal como no dia da região autónoma da Madeira, quando o nosso conterrâneo Cardeal Tolentino Mendonça, na Assembleia Legislativa, apresentou essa temática, também exaltou a figura de Camões ao referir-se à Madeira. Passámos a bela Ilha da Madeira, que do muito arvoredo assim se chama. Portanto, toda aquela exaltação que é feita desta nossa terra. Alguns livros que acompanharam o meu percurso universitário. Este livro, Inês de Portugal, é um livro que diz-me bastante. É um livro de um caráter único, é um livro extremamente importante. Porquê? É um livro que, fazendo referência à figura de Dona Inês de Castro, é um livro que escapou ao incêndio do Chiado. Eu adquiri-o no Alfarrabista e ainda, se deitarmos atenção,
ainda podemos contemplar aqui algumas chamuscas desse incêndio. E há algo que aqui me toca bastante. Este livro que aqui está não será certamente, a nível de datação, não será certamente dos mais importantes, mas a nível de tempo e de memória é daqueles que mais me diz. Este livro foi o livro que eu utilizei no meu 9º ano de escolaridade. Era eu jovem aluno da Escola dos Ileus, a escola que já não existe, a Escola dos Ileus, e fui aluno, de uma professora, a doutora Maria do Carmo Homem. Ela dava-nos as aulas que muitas vezes nós até gozávamos, nem precisávamos de cadeiras para nos sentarmos. A vibração que ela manifestava ao dar-nos os Lusíadas era de tal ordem que quase que ficávamos suspensos. Há outros livros que aqui estão, dos mais variados autores. Este é valiosíssimo. É um livro de uma das maiores especialistas em Camões, a professora Maria Leonor Carvalhal Buesco, uma das maiores especialistas em literatura clássica, em literatura medieval. Para terminar, e não menos importante, temos aqui esta carta, que é uma carta que a senhora Ana Maria Eduarda Camões vai dirigir ao Sr. Dr. Caruso, no sentido de haver uma troca de correspondência para a posse de algum património camoniano para a Ilha da Madeira. Podem ver depois a letra tão perfeita e a própria temática da discussão a nível da carta. Para terminar, esta imagem de São João Batista Menino, toda ela madeira e revestida a talha de madeira e ouro autêntico. Foi feita uma experiência, uma tentativa de limpeza e podemos ver o contraste entre o ouro que estará por detrás desta escultura. Reparem, poderá ser São João Batista Menino ou então poderá ser Jesus Cristo Menino. Mas é muito interessante notar que na época do Renascimento dá-se uma exaltação das figuras humanas, a corporeidade humana, o labor humano, o trabalho humano. E reparem a perfeição do corpo. Reparem os joelhos, reparem as vergônteas dos pés, reparem o próprio pescoço, a rebeldia do próprio cabelo, enfim. Toda esta exposição quer, sabendo nós que estamos numa sociedade perita na indiferença e na incultura, uma sociedade onde é mais rentável o descartável, o vazio, o nihilismo, esta exposição tão pequenina em tamanho, mas pretende projetar a escola, projetar a culturalidade da escola e dos seus membros, exaltando a figura de Camões através de uma bibliografia. Terminaria esta apresentação muito mais haveria a dizer, porque cada livro meu tem uma história para contar. Por exemplo, este livro, A Castro, livrou-me um dia da minha mala ter desaparecido. Cheguei ao aeroporto, levava este livro comigo na mão, a minha mala desapareceu e ao chegarem à parte da reclamação das malas, o inspetor fez-me uma pergunta: mas o professor tem algum elemento de referência daquela mala? E eu disse: olha, tenho sim senhor. Havia um livrinho cor-de-rosa que era a Castro, que eu vinha a ler. O certo é que 10 minutos depois, a partir da capa da Castro, apareceu a minha mala. Portanto, cada livro tem uma história. Eu terminaria esta exposição através de um poema que escrevi há cerca de 2 meses a propósito de Camões. É no mar da tua escrita que sinto as ondas do meu oceano.
É no vazio das tuas palavras que enche cada letra e cada espaço. É na certeza de tudo que é nada que mergulho na doçura das tuas palavras, com o Gama, a descoberta de oceanos, com o Inês, a limpidez do amor, com as ninfas, a certeza de uma inspiração. Ó Camões, volta de novo a este mundo e dá a Portugal o que ele perdeu, o sentido de uma nação. Muito obrigado por este